Olá a todos, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Júlia Galvez. Hoje eu gostaria de falar dos amores nessa época de transição. Eu atendo todo dia, sessões de confirmações de vínculo, onde as pessoas falam, mas Júlia, é impressionante, parece que eu sempre conheci aquela pessoa, parece que aquela pessoa sempre fez parte da minha vida. A conexão é algo surpreendente. Nunca senti esse amor e o mais engraçado, eu não sei por que eu amo essa pessoa e como eu posso amar essa pessoa tão rapidamente. A gente tá cada vez mais nessa transição tendo reconexões entre almas. A gente não tá mais se relacionando com as personas, a gente tá se relacionando entre almas. Quando eu conheci meu gêmeo de alma, uma das coisas que me perturbou muito foi justamente esse amor tão gigantesco que assim parece que brotou do meu ser por ele de uma maneira tão rápida. E isso me perturbava muito, porque justamente eu falei assim, mas como é possível amar alguém tão rapidamente, e de uma maneira tão forte? É porque a gente está pensando muito de uma maneira racional, de uma maneira em relação ao tempo aqui da 3D. Mas, por exemplo, esse meu gêmeo de alma, eu entrei na roda de Sansara com ele, eu vivenciei diversas encarnações, diversos papéis em vida com ele. E, aliás, os meus guias me trouxeram, uma questão que é muito perguntada por vocês, pra mim, sobre justamente essa questão de, eu sei, ou muita gente fala assim, eu acho que minha chama gêmea, essa pessoa é minha chama gêmea porque eu nunca amei ninguém assim, porque a minha chama gêmea é a pessoa que eu mais amo. E daí meus guias me trouxeram justamente essa reflexão. Eu sei que, por exemplo, o meu gêmeo de alma, em outra encarnação, foi meu filho, em outra encarnação foi meu irmão, em outra encarnação foi meu marido. Hoje, para quem é mãe ou quem é pai, vocês amam mais o gêmeo de vocês do que os filhos de vocês? Eu não amo. São amores diferentes. Vocês amam mais o gêmeo de vocês do que os pais? Do que... Que a minha melhor amiga, o melhor amigo de vocês. Ô, Leonardo, por favor, tá vendo barulho? A gente, encarnados, a gente tem, e é normal, de uma certa maneira, é assim que foi construído, a gente coloca papéis, pesos e medidas em cima do amor. Mas uma coisa que tem sido muito passado pra mim é que justamente a gente tem que trabalhar o desapego desses personagens. Porque do outro lado, não tem essa diferenciação, em relação a esses papéis que a gente vivencia na Terra. Tudo é amor. E é um amor sem condição. E é isso que é muito difícil para o nosso mental compreender quando a gente se reconecta com uma alma, seja ela uma alma gêmea, seja um vínculo kármico, Eu repito, os vínculos kármicos são muito fortes também, porque justamente se não fossem fortes, a gente não olharia para aquelas questões que aquele vínculo vem trazer pra gente, aquele contrato. Um karma não é um vínculo, é um contrato. Então, o nosso mental, quando ele tenta entrar no racional e entender, mas essa pessoa, ela é assim, essa pessoa ela é assado, e isso eu não gosto dessa característica dessa pessoa, isso é uma coisa que eu não admiro. Como que é possível amar tanto? Eu tive essa questão com o meu gêmeo lá no passado, eu pensava assim, nossa, por que tal questão, pra mim, é algo tão repulsivo ou tão... que me bloqueia tanto com tal pessoa, e com o meu gêmeo, apesar dele ter essa mesma característica, dele ter essa mesma opinião, esse mesmo posicionamento, o meu amor não diminui, E isso é muito louco para um racional, que está condicionado a amores cheios de condição, onde eu amo fulano porque ele é isso, eu amo ciclano porque a gente tem esses mesmos centros de interesse, E justamente essa transição está nos fazendo nos reconectar com
com almas que vêm trazer essas questões de diferenças, essas diferenças de bagagens, diferenças de crenças, diferenças de educação. E mesmo apesar de todas essas diferenças, é um amor enorme, é um amor que a gente tem dificuldade de entender. Por exemplo, eu vejo muito, né, pessoas falando assim, mas Júlia, eu tô num casamento onde a pessoa com quem eu tô casada, no papel, ela é perfeita pra mim. Ela é tudo que eu sempre sonhei. Só que essa outra pessoa que eu conheci, ela é tudo que eu sempre não quis. Mas eu tenho um amor, uma questão com ela que eu não sei explicar, né? E eu acho isso muito lindo, porque é o simples fato de amar, né? O amor, que a gente chama de amor incondicional, deveria ser simplesmente chamado de amor, né? Porque o amor com condições não é amor. Ele é isso. A gente ama aquela alma, a gente se conecta com aquela alma, né? Independente do tempo que a gente conhece aquela pessoa, independente das características dessa pessoa. E uma coisa também que eu acho que é importante falar novamente, né? A telepatia, pessoal, acontece entre todas as almas, tá? A telepatia é o nosso meio de comunicação natural. A gente conversa com nossos guias por telepatia. Quando você faz uma oração, você não precisa fazer a oração em voz alta. Se você fizer na sua cabeça, pode ter certeza que o universo escuta da mesma maneira, né? A telepatia é nosso meio de comunicação mais natural. Só que a gente acabou perdendo isso, né? Numa sociedade a 300 por hora, onde o mental está constantemente em ebulição. A gente não tem tempo e a gente não tem espaço e a gente não tem foco suficiente para entender essa telepatia, né? E possivelmente tem muita gente que até capta, mas acha coisa da minha cabeça, né? Eu estou sonhando, estou viajando. E quando acontecem essas reconexões, ou quando tem reconexões entre almas de uma maneira muito forte, essa telepatia fica mais evidente, digamos assim, tá? E o sentir o outro também é muito normal nesses vínculos de alma. Por quê? Eu sempre dou exemplo, né? Quando eu vou medir a vibração de vocês, eu entro na vibração de vocês, né? Qualquer terapeuta que trabalha com energia, ele entra na vibração e depois ele se retira, né? Muitas vezes eu tô pendulando ou quando eu tô tirando cartas, eu começo a sentir até as sensações físicas da pessoa. É natural, eu tô na energia dela. Só que quando a gente tá num vínculo, a gente não fica saindo. Muitas vezes a gente coloca nossa energia lá, fica constantemente na outra pessoa e por isso a gente tem tanto essa questão de sentir o que está acontecendo com o outro, de se conectar com o outro e às vezes até através da telepatia entender o que o outro está passando, tá? Então, isso não é apenas algo de chama gêmea. Isso é algo que acontece entre todos os vínculos de alma. As conexões de alma estão acontecendo cada vez mais. Também tem muita gente que fala assim, mas Júlia, essa pessoa, né, não tá funcionando, é minha alma gêmea, é meu vínculo kármico, é minha chama gêmea, enfim, é minha alma gêmea primordial, eu gostaria de me envolver com outra pessoa, mas eu não consigo, ninguém mais me interessa, ou se me interessa as coisas não fluem, é natural. A gente tá indo para uma era, né, a gente tá nessa transição justamente indo para amores verdadeiros, conexões de alma, novamente. Não tem mais espaço para vínculos vazios, né? Vínculos de ego. Então a gente pode até falar, olhar para tal pessoa e falar, nossa, que pessoa bonita, né? Que pessoa interessante. Mas é como se não tivesse mais espaço para perda de tempo, para vínculos que não nos vão fazer crescer, né? Para conexões que não são conexões, que são puramente racionais, que são puramente pensadas e estratégicas e às vezes para tapar buraco. Então, isso é normal, gente. Se você está num vínculo de alma, você só vai se reconectar, você só vai se envolver verdadeiramente com alguém se aquela pessoa faz parte do seu processo, se aquela pessoa tem uma conexão de alma com você. Se não, não acontece, né? Eu já contei pra vocês
mas eu vou contar novamente, e isso eu tenho vários relatos, né, mas essa foi comigo. 3 vezes eu tentei, durante o processo todo, me inscrever em sites de encontro, né? As 2 primeiras vezes eu fui banida, né? Simplesmente nem abriu a conta e aparecia uma mensagem, a sua conta foi banida. Eu falei, gente, nem consegui finalizar. Na 3ª vez, eu falei assim, bom, vamos deixar ela finalizar, né? E daí eu tô lá passando, né, aquele catálogo horrível, é tudo menos reconexões, enfim, se bem que tem pessoas que conseguem ter reconexões, por aí acontece. Até porque a espiritualidade usa dos meios que hoje existem na Terra, né? Mas enfim, eu sempre achei essa ideia de olhar de encontros, pra mim nunca me conveio. Nunca... Corta isso. Essa ideia de encontros nunca foi boa pra mim, mas enfim. E daí eu só escutava meus guias falando assim, Júlia, você sabe que quem você está procurando não está aí, né? Daí eu fui lá e cancelei a conta. E é muito isso, né? A Astrologia tem uma alma linda que eu acompanho, que tem uma alma gêmea primordial, e os guias dela falaram assim pra ela, você já encontrou o seu grande amor, acalma o seu coração, as coisas vão acontecer como tem que acontecer. E é muito isso, né? Quando a gente quer resolver, a gente quer conseguir uma outra pessoa, né? Porque a gente quer vivenciar alguma coisa, sobretudo porque a gente quer esquecer aquela pessoa, a gente quer focalizar em outra coisa. É o nosso mental querendo ter o controle da situação, é o nosso mental não conseguindo aceitar o tempo divino, não conseguindo aceitar que a gente tem que passar por certas questões para poder estar com a pessoa que a gente decidiu estar nessa transição, tá? E vivenciar as dores, os amores, as angústias, para poder ressignificar e crescer, tá? Então, eu vou repetir uma frase que eu escutei lá no começo do meu processo. Um dia eu tava dormindo e assistindo o vídeo da Pascale Montagnac. Eu tinha mania de adormecer escutando os vídeos dela. E meus guias me acordaram bem na hora que ela falou assim, o universo está falando que não tem mais espaço para relacionamentos sem razão de ser. E é muito isso. E cada vez mais é isso. Não tem mais espaço para esses relacionamentos vazios. Então, não neguem os vínculos de vocês, não neguem o processo de vocês. Eles não são simples, não. Nenhum é simples, nem os contratos de ascensão, nem o percurso de chama gêmea, independente do vínculo, né, dos contratos de ascensão, não é simples. Tem alguns que demandam de uma maneira diferente de outras, mas nenhum é simples porque todos eles nos colocam diante dos nossos medos, diante das nossas feridas. Mas eles são uma grande libertação. São esses vínculos, eles são presentes, né? São como turbinhos, a gente está tendo a oportunidade de crescer o que talvez nossa alma no passado demorasse 10, 20 encarnações para crescer em consciência. A gente está tendo a oportunidade de aproveitar essa transição e ter este turbinho que vai nos fazer acelerar e purificar o que tem que ser purificado. E para quem está num percurso de chama, o processo é muito, muito, muito comprido e muito longo e muito profundo. Meus guias cada vez mais têm me falado que não são apenas as feridas que a gente trouxe na encarnação, né, que a gente tem que olhar, mas sim tudo que ficou para trás de alguma maneira, contratos, pactos, medos, dores, desde o momento que a gente entrou nessa roda de samsara para poder finalizar tudo isso. Então é muito profundo, né? É uma mochila cheia de pedras aí que a gente tem que ir tirando uma por uma para ficar cada vez mais leve e poder subir em vibração. É um presente que a gente está vivenciando. Pode ter certeza que em contrapartida o universo nos dá muita coisa, muita felicidade, muita gratidão, muita leveza, muito amor. Então cabe a nós olharmos para esses desafios e não negar e não fugir, né? E fazer o que tem que ser feito, porque é pra gente, sobretudo. Bom, pessoal, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima.